Bom, gente, boa noite. Obrigada pela presença de todos. Ah, é um momento, é uma palestra, mas ela também pode ser interativa, viu? Questões, alguma coisa que queiram contribuir, fiquem à vontade. Estamos entre amigos e compartilhando um pouquinho do que cada um sabe. Bom, hoje o tema que a gente trouxe para a palestra, coincidentemente, é o capítulo que a gente está lendo no Evangelho de sexta-feira. Nós falamos desse trecho do Evangelho há algumas semanas, que é sobre o escândalo. Bom, gente, esse tema, ele está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele trata dos itens 11 a 17. Então, o que será que é escândalo? E por que será que Jesus diz que necessário é o escândalo? Acho que para a gente começar é importante a gente entender o que é escândalo, dentro desta visão que a gente vai estar falando aqui. Então, lá, o escândalo, ele é qualquer ação, comportamento ou fato que viola as leis, as normas morais, sociais ou éticas. Então, o escândalo, na perspectiva do que a gente vai estar falando aqui hoje, ele tem muito a ver com as questões morais. Então, é o caráter, a honestidade, a ética. Ele tem muito a ver com essa conduta do homem, do ser humano. Então, ele vai. Como é que se. O que que caracteriza esse escândalo que a gente vai estar falando aqui? É aquela ação que vai causar dano à reputação, que vai gerar fofoca, que vai gerar tumulto gratuitamente, que expõe as pessoas, que vai deixar aquela pessoa envolvida nesse escândalo exposta de uma forma vergonhosa e que vai ser reprovada pela sociedade. Então, nós vamos falar do escândalo sempre nessa perspectiva, da conduta moral. É esse escândalo que nós estamos falando aqui. Bom, será que o escândalo é necessário no nosso mundo, na nossa sociedade? Será que nós precisamos de escândalo na nossa vida para aprender alguma coisa? Sim, Precisamos. Então, olha lá. Kardec vai dizer que nós precisamos do escândalo, porém, o escândalo ele não é um desejo, uma determinação de Deus. O escândalo existe no nosso mundo porque nós estamos num mundo de expiação e provas. Às vezes, uma doença, uma enfermidade física, ela precisa sair de dentro da gente para ser curada. Vamos dar um exemplo, então, uma gripe, né? Eu peguei uma gripe, esse vírus precisa ser expulso, ele precisa sair de mim para ser curado. Todos os vícios morais, de conduta, também, às vezes, eles precisam ser vistos e serem mostrados para que eles possam ser combatidos. É, Como é que eu sei o que é o certo se eu nunca vi o que é o errado? A gente, em didática, tem um exemplo que é o contrário, né? Como é que a criança aprende o que é o certo se ela só vê o errado? Então, ela recebe o texto, a professora só mostra o que está errado. A professora nunca mostra o que é o certo para ela ter elementos para comparar e melhorar o dela. É a mesma coisa aqui. O escândalo, ele serve como um contraste, é um espelho. Eu vejo o que está errado e aí, com a minha capacidade, com a inteligência que nos foi dada, a gente tem condição de analisar e de dizer: isto não é certo, eu não vou seguir, eu não vou fazer isso, eu vou agir corretamente. É para isso que ele existe no nosso mundo, não para a gente seguir o que está errado. E aí, lembrando de uma outra, né, ferramenta importante que nós temos, que é a do nosso livre-arbítrio, que é essencial nesse processo de escolha. Qual é a conduta que eu vou seguir? Quais são os valores que eu vou trazer para mim? Uma outra coisa é que muitas vezes um grande escândalo ele vai gerar uma indignação coletiva.
E isso vai fazer com que não só a postura individual mude, mas a postura de toda uma sociedade, de toda regras morais, leis, costumes e por aí vai. Se a gente olhar a nossa história, né, a evolução da gente ao longo da história da humanidade, a gente vê isso acontecendo várias vezes, leis que são criadas e que são mudadas, exatamente por conta desses escândalos, desses desvios de conduta que acontecem. Muito bem. Pergunta para ficar para a gente pensar ao longo da nossa conversa. Erro e escândalo significam a mesma coisa? Deus precisa do mal para realizar o bem? Como evitar ser causa de sofrimento para alguém? Que exemplos nós damos dentro da nossa casa? E como nós agimos diante dos escândalos do mundo sem perder a fé? Bastante questão para a gente pensar. Então, olha lá. Deus, Jesus, ele não incentiva o mal. Não cabe dentro da bondade divina uma pessoa vir aqui para fazer o mal ao outro para que algo seja aprendido, porque aquela pessoa que faz o mal, ela sempre vai ter essa carga junto dela. Então, não é que assim, Jesus diz que os escândalos são necessários para a nossa evolução, Deus permite que o mal aconteça, e aí tudo bem, quem está errando, porque a gente precisa que alguém erre para a gente aprender. Não é isso. As nossas escolhas levam a gente a cometer erros. Por quê? O nosso mundo é de provas e expiações. O nosso mundo é um mundo imperfeito. Se vivêssemos num outro mundo de maior evolução moral, e aí é legal a gente sempre lembrar que a doutrina espírita o tempo todo ela está falando numa evolução que é moral. Qualquer conhecimento, qualquer adaptação física que a gente venha a ter, tudo isso é proporcionado, toda a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão, para que a nossa evolução moral aconteça. A nossa evolução espiritual. Não é evolução de nenhum outro campo. E outras evoluções que vêm de outros campos, elas também devem proporcionar que a gente aprimore a nossa moral, o nosso caráter. Então, é sempre esse o princípio para o qual a gente está aqui. Muito bem. Coisas que atrapalham a gente neste processo: o orgulho, a vaidade, a ambição, a violência, o egoísmo. Essas são as imperfeições que produzem os escândalos da humanidade. É por conta destas características que existem em nós que os escândalos acabam existindo. Então, a pessoa excessivamente ambiciosa, ela vai usar do livre-arbítrio, da inteligência, das oportunidades que ela tem para crescer sobre os outros. Ela não se importa se ela está prejudicando alguém para conseguir o que ela quer. A pessoa é extremamente egoísta e por aí vai. Todas essas características que estão em nós, mas que cabe também a nós controlar para que ela não cause mal a nós e a outros. Bom, lá no Evangelho, no capítulo 8, ele ressalta, então, que o escândalo é toda ação que choca a moral ou a decência. Porém, o Kardec, ele traz um peso maior sobre isso. Não é só aquilo que causa escândalo para os outros, mas principalmente quando é causado mal a alguém. Então, qualquer ação que eu tenha, que eu haja e que eu prejudique alguém, isso é considerado um escândalo, isso é considerado um desvio moral e tem um peso muito maior. Então, vamos lá. Escândalo é aquilo principalmente que provoca a queda moral. É o exemplo do mal. Então, escândalo não é só alguém
ir com uma roupa inadequada, por exemplo, num ambiente que não deveria estar. Mas é aquilo que fere o outro e que atinge o outro moralmente. Corrupção, abuso de poder, exploração, violência, desonestidade, incentivo ao vício, falsas ideias morais. Tudo isso são exemplos de ações que causam escândalo. Por quê? Porque interfere na moral do outro. Quem usa desses recursos, ele não está agindo moralmente, eticamente correto. Então, por que que o escândalo é necessário? Não é que ele é necessário, ele existe. E ele existe porque nós somos seres imperfeitos. Nós somos seres que estamos num mundo de provas e expiações. Portanto, errar faz parte do nosso processo de aprendizagem. Por isso, a gente age de formas nem sempre consideradas boas. Porém, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu aprendo, maior a minha capacidade de usar o meu livre-arbítrio para não errar. Então, a gente sabe que existem muitos mundos, falamos aí da pluralidade dos mundos e das existências. E os diferentes mundos têm diferentes níveis de evolução moral. Quanto mais primitivo moralmente é um determinado mundo, maior a quantidade de escândalos ou de dificuldades pelos quais essas pessoas passam para que elas sejam moldadas, aprimoradas. Se a gente pensar no nosso planeta, vamos falar de 2.500 anos atrás, já que a gente está estudando lá há 2.000 anos na terça-feira, e a gente olha, por exemplo, os valores que são considerados em Roma antiga, a gente percebe que éramos muito menos evoluídos moralmente do que somos hoje. Então, é neste sentido que a gente vai observando como é que os planetas e os mundos vão evoluindo e do mesmo jeito os espíritos que habitam neles. Olá, Deus não deseja o mal, porém ele existe porque somos imperfeitos. Quando estivermos todos num mundo de maior perfeição, de maior evolução moral, a gente não vai ter escândalos que são necessários para que a gente consiga ter o elemento de comparação. É aquilo que eu falei. Eu vejo o errado para eu saber o que é certo. Se eu só vejo errado, eu não sei o que é certo. E se eu só vejo o certo, eu não sei o que é errado. Então, a diversidade, ela é importante para que a gente entenda outras formas de compreender e de ver o mundo. Se eu vivo numa bolha, eu não tenho outras referências para isso. O mal não foi criado por Deus, ele resulta da imperfeição dos espíritos. Então, olha lá, o escândalo não é uma determinação divina, ele é consequência do nosso livre-arbítrio. Então, Deus, ele não traz mal ou incita a gente a agir de forma errada para que alguém possa ver o que é o errado e fazer o bem. Isso tem muito mais a ver com a nossa conduta, a nossa essência, porque nascemos todos simples e ignorantes. Aí é uma coisa que é bem interessante. Os escândalos são necessários. Nós precisamos dos escândalos para ter comparação, para poder analisar, interpretar, raciocinar e fazer as nossas escolhas. Porém, nenhum homem é determinado a praticar o escândalo. O mal, ele é sempre uma escolha daquele que realiza esse mal. Então, não é porque o mal é necessário. Olha, alguém precisa saber o que é violento. Então, eu posso ser violenta, eu posso ser desagradável com as pessoas, eu posso. Não. Porque se eu ajo assim, eu sou responsável por isso. A escolha é sempre nossa. Então, aquele indivíduo que é instrumento para a prática do mal, ele com certeza não vai ter o mesmo nível de evolução
que aquele que age sempre buscando o bem. Então, isso é sempre uma responsabilidade individual. E aí a importância das nossas escolhas. Sabe aquela coisa assim? Ah, isso está aqui. Eu não sei de quem é. Ah, se eu não sei de quem é, eu vou pegar, porque não é de ninguém mesmo, né? É de alguém. E mesmo que seja de ninguém, não é meu, então eu não pego. É um princípio básico, difícil da gente aprender e da gente ensinar. Então, olha lá, Jesus fala da responsabilidade individual, mesmo que a gente tenha escândalo no mundo, ninguém é autorizado a praticar o mal. Eu não vou fazer algo errado para mostrar o que é certo. Ninguém é instrumento inevitável do erro. Todos erramos. Porém, o uso que a gente faz do nosso erro é o que vai dizer qual é o nível da nossa moral. O homem tem o livre-arbítrio sobre os seus atos. E aí eu gosto sempre de falar de um termo que a gente tem na educação, que é o do erro construtivo. E a gente falou disso também na sexta-feira lá no Evangelho no Cáritas. Eu errei. E o que eu faço com aquele erro? O erro construtivo é aquele que me permite aprender com o erro, entender por que eu errei e não voltar a errar novamente. E para isso, a gente tem o princípio da inteligência. Então, cada espírito escolhe se vai construir ou destruir, se vai auxiliar ou prejudicar. Então, no meu processo evolutivo, o que é considerado? As intenções e os atos. Cada um responde por aquilo que pratica, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Bom, e como é que eu posso evitar que eu não seja aquele que promove o escândalo? Então, como é que eu, indivíduo, evito não promover nenhum tipo de escândalo? Vigiar a minha fala. Não vou ficar fazendo fofoca, maledicência, ficar falando mal das pessoas. O exemplo, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações, elas são exemplos. E aí, o espírita, ele tem, por conhecimento, a obrigação de promover o bem. Porque aquele que não sabe, que erra por ignorância, não tem o mesmo peso do que aquele que erra sabendo que está fazendo algo errado. E a indulgência. O escândalo é necessário, mas não sou eu, a juíza, que vou ficar apontando o dedo para aquele que erra e julgando. A responsabilidade, aí eu já falei isso, né? É sempre proporcional ao grau de esclarecimento de cada um. Quanto mais a gente conhece, maior é o nosso dever de nos policiar. Aí, outra questão que a gente também está sempre falando, né? Orai e vigiai. Não somos perfeitos, por isso temos que nos vigiar e nos policiar para não errar. Quando é que os escândalos acabam? Quando é que a gente toma essa consciência de agir corretamente sempre? Quando a gente adquirir a evolução moral. Então, quando estivermos num mundo que não seja mais de provas e expiações, quando estivermos moralmente preparados, a gente não vai mais ter escândalo. Claro que se a gente olhar, é o que eu falei, vamos olhar para a história da humanidade, olhar para hoje, estamos neste processo. A gente não pode impedir que o mundo tenha dificuldades, erros, atitudes incorretas, mas a gente pode escolher não promover e não dificultar a vida de ninguém. Quando a gente tem as metáforas, né, de Jesus que fala arranca a mão, corta o olho, que é aquela olho por olho, dente por dente, do que Jesus está falando? Isso não é no sentido literal, mas é no sentido moral, do sacrifício moral. Jesus mesmo, na sua história, é, quantos exemplos ele não deu?
falando e demonstrando sobre a importância do sacrifício moral, da gente perceber que algo é certo ou errado e agir da forma certa, mesmo tendo, às vezes, consequências que não são interessantes. Tem um filme que eu não me lembro o nome agora, que é de um personagem que é cego, e um rapaz que vai ajudar ele, acho que, não vou lembrar agora. E no fim, esse menino que é bolsista, que não tem condições, ele é acusado de, de uma coisa incorreta que acontece. E aí, por fim, o filme vai exatamente questionar isso. Ah, quem age certo é punido? Às vezes é, no caso do filme é o que estava acontecendo. Mas ele não abre mão de continuar agindo certo, mesmo sendo punido. Então, é isso que a gente precisa, às vezes, ter. Quais são as escolhas que a gente vai fazer? Não que a gente nunca erre, ou que às vezes a gente não, para não ser punido, não sofrer uma consequência pior, a gente não faça uma outra coisa. Mas a gente tem sempre que pesar essas escolhas. É melhor a gente ser materialmente limitado, mas estar com a consciência limpa, do que ter toda uma aparência material neste mundo e moralmente falido. Era isso. Então, Deus pode tirar o bem do mal. Sim, Deus pode. Olha lá, os erros podem levar ao arrependimento, os grandes sofrimentos despertam consciência, e as injustiças podem provocar transformações sociais. Então, mesmo Deus não promovendo o mal, quando ele acontece, ele tem como finalidade trazer sempre o bem. Quantas vezes a gente vê nos grandes desastres, grandes o quanto que surge ali de pessoas de solidariedade, de ajuda e por aí vai. Então, sempre quando algo mal ou ruim, como a gente costuma dizer, acontece, é para que algo bom surja dali. Lembrando sempre que, às vezes, o nosso olhar de que uma coisa é mal, ou não é boa, ou é ruim, é porque a gente está desconsiderando as leis divinas. Vamos lembrar que a lei de destruição existe e é extremamente necessária para a evolução, para a renovação. Então, às vezes, a gente olha uma coisa e fala: nossa, mas como Deus deixa isso acontecer? Nem sempre é porque é Deus que deixa acontecer, mas às vezes é o próprio processo, de mudança, de renascimento, que algo precisa ser destruído. A própria Segunda Guerra Mundial, né, Evelyn? Ela foi um processo de escândalo devastador, não é? Exato. E quanto se aprendeu com ela? E E se talvez evoluiu assim, com ela? até as pessoas que foram vitimizadas, talvez foram resgates necessários para elas libertarem os caminhos, né? E voltarem em Sim, novas existências numa condição melhor, né? exato. Mas aí então vamos pegar bem essa partezinha que o Marcelo falou. As pessoas que foram vitimizadas, aquelas que causaram o mal, não eram necessárias. Então, aquelas pessoas, elas iam evoluir de todo jeito, passando por outro tipo de prova ou de expiação, que não aquela causada por um igual. Nunca é nosso papel causar o mal ao outro. Então, todos aqueles que promoveram o mal e aquelas coisas horrorosas da Segunda Guerra Mundial, eles não eram instrumentos divinos porque precisava fazer aquilo para que as pessoas aprendessem. Não é isso. O importante é a gente sempre ter isso claro. Olha lá, o mal continua sendo o mal. O mal não é transformado em bem por quem praticou o mal. Deus permite o mal para dele tirar um bem maior, mas mal é mal, sempre. E aí ele vem para que a gente possa progredir. Então, pegando o exemplo da Segunda Guerra, quanta coisa a gente aprendeu e quantas mudanças na sociedade aconteceram e no mundo por conta do que aconteceu ali. Uma outra coisa interessante é o escândalo que é aquele que ninguém vê, né? Então, a hipocrisia, a falsa virtude, o orgulho disfarçado de bondade. Então, os escândalos, eles são os visíveis, aqueles que todo mundo vê, mas tem também os invisíveis.
Então, muitas vezes, uma aparência respeitável esconde graves desvios morais, que é aquela questão do público e do privado. Ah, mas tal pessoa é uma pessoa maravilhosa, olha, e aí dentro de casa não é, olha, no trabalho é exemplar, solidário, e em casa é autoritário, é violento. Então, é sempre preciso a gente ficar atento a isso. A conduta moral correta, ela tem que se dar em todos os ambientes onde a gente está. Não dá para eu ser uma pessoa num lugar e outra em outro. É claro que os papéis sociais, então, se eu estou no meu trabalho, eu não vou agir do mesmo jeito quando eu estou na praia. Porém, a minha moral, a minha conduta, ela tem que ser a mesma. Deixa eu ver aqui. Ah, olá. É, aqueles que se vestem de uma coisa fingindo que são aquilo que não são. Então, o escândalo moral oculto, muitas vezes, é mais grave que aquele evidente, porque envolve uma série de outros comportamentos, que a pessoa, para ela fingir ser uma coisa que não é, ela vai se enrolando e criando cada vez mais outras histórias aí no meio do caminho. A gente, né, sempre, aliás, o livro dos Espíritos, ele fala claramente que todo mal começa com o orgulho, né? Que o orgulho é o mais difícil para a humanidade evoluir. É, e a gente precisa nos policiar para isso. Agora, vamos entender aqui a diferença de orgulho, de ser orgulhoso e de ter orgulho. Não é a mesma coisa. Eu posso ter orgulho da minha filha, que é uma boa aluna, que se dedica nos estudos. Isso é uma coisa. O orgulho da soberba, da arrogância, é outra coisa. Olha lá, todo escândalo vai nascer destes elementos, da vaidade, do desejo de dominar, da ambição desmedida, da falta de amor ao próximo, então a solidariedade, a empatia, a caridade. Tudo isso vai fazer com que eu haja de modo a desprezar e desconsiderar o meu igual. O verdadeiro espírita não escandaliza, não incentiva o mal, não leva o próximo ao erro e procura ser exemplo de retidão. Não significa que somos seres superiores, melhores que todos os outros de outras religiões e acima do bem e do mal. Não. Mas que a gente deve agir nesta conduta. É isso que nós devemos buscar. Se não somos e não temos, devemos buscar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É essa a grande diferença e a grande transformação que a gente, dentro da doutrina espírita, vem buscar, é a evolução moral. O cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, ele é essencial. Uma palavra pode destruir, um exemplo pode corromper e uma influência negativa pode desviar vidas inteiras. Bom, como é na nossa vida hoje que a gente faz para evitar esses escândalos? E quais são os escândalos da modernidade do nosso mundo? Então, por exemplo, o desprezo aos valores morais, que a gente às vezes tem muito, tá cheio de exemplos aí no nosso dia a dia. A mentira disseminada e as redes sociais hoje, por exemplo, são um grande facilitador dessa, desses vícios. A violência, seja ela física, seja ela emocional, o incentivo ao ódio, quando a gente tem aí os extremistas, a exploração humana, a corrupção e as redes sociais, que trazem tudo isso junto
misturado e facilitado pelo anonimato, muitas vezes, pela distância e por uma série de recursos que as pessoas usam para promover esses escândalos, para destruir imagem, reputação e por aí vai. Então, todos os ensinamentos de Jesus, eles continuam atualíssimos. E aí a pergunta é: eu tenho sido instrumento de elevação moral ou de queda? As minhas escolhas, as minhas ações, a que elas estão me levando? A gente não tem que ter a perfeição imediata. Não é isso. Não somos seres perfeitos. Estamos num mundo que não é de perfeição. Porém, a gente tem que ter a vigilância moral. Eu errei, eu posso errar, mas eu não posso continuar repetindo e insistindo naquele erro. Eu preciso aprender com ele. Então, nós podemos decidir se seremos instrumentos de sombras ou ajudantes da luz. Os escândalos, portanto, eles existem porque ainda estamos nesse processo de evolução. Toda vez que a gente escolhe agir corretamente, honestidade, humildade, caridade, respeito, empatia, solidariedade, a gente ajuda o mundo a superar esses escândalos morais. Quando eu escolho não falar mal do outro, então a pureza, ela está também nas intenções e no esforço para vencer as próprias imperfeições. A gente, quando erra sem a intenção de errar, isso tem um peso. E quando eu erro sabendo que eu estou errada e mesmo assim continuo agindo, isso tem outro peso. É importante sempre a gente entender que é o todo, é o meu pensamento, é a minha palavra, é a minha atitude, porque tudo isso é observado pelo outro. É, Aí tem uma coisa que é sempre importante, que é quando a gente fala, por exemplo, da educação das crianças e das futuras gerações. O quanto isso tudo, essas nossas atitudes todas, elas são importantes, porque elas são exemplo para estas novas gerações. A gente está ali dizendo o que é que tem que ser e o que é que não tem que ser. Aí a gente volta naquelas perguntas lá do comecinho. Então eu vou voltar. Qual é a diferença entre erro e escândalo? Erro é aquilo que eu deixei de fazer certo. Escândalo é quando eu intencionalmente causo mal a alguém. Todos erramos, todos vamos errar, todos vamos cometer erro, mas nem todos podemos e devemos promover escândalos. Deus precisa do mal para realizar o bem? Não, mas uma vez que o mal existe, ele é sim usado para que se aprendam coisas boas. Como eu evito ser causa de sofrimento de alguém? Me policiando, tomando cuidado com as minhas ações, com as minhas intenções, com as minhas palavras. Quais são os meus exemplos? Buscando agir sempre da melhor forma que a minha capacidade me permite. E como que eu vou agir diante do mundo, de tudo isso que acontece sem perder a fé? Acreditando que a evolução moral ela é para todos. Sempre. Não tem opção, não vou evoluir. Todos irão, sofrendo mais ou menos. Essas são as nossas escolhas. Então, olha lá. Essa aqui é uma fala do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Então, é o amor como o sentimento mais puro e soberano, e de onde todos os outros vão se desdobrar, e a importância do conhecimento. Porque o conhecimento, ele é um instrumento poderoso para a transformação pessoal e, portanto, para a evolução da humanidade. A gente não pode esquecer que, mas eu sozinha vou mudar isso? Eu sozinha não vou mudar, mas quando o meu exemplo toca o outro, toca o outro, toca o outro, toca o outro, as mudanças vão acontecendo. Eu começo mudando por quem está perto e isso vai se propagando. É essa a ideia. É isso.